Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus esteja com todos, espero que todos estejam muito bem. Eu sou Tia Aline em Paz, estou muito feliz em fazer parte desse projeto esse que nasceu aí no coração de Deus e que é de uma importância tamanha para a sociedade, para nós cristãos, nós educadores, né, ministros de crianças. E que também, ao mesmo tempo que a gente ministra para crianças, nós ministramos aos pais, né? Às famílias. Então, esse projeto realmente é um projeto muito necessário. Eu sou agente da salvação pela Junta Mundial de Missões Infantis, sou pedagoga, sou especialista em gestão educacional, sou especialista em educação especial e sou pós-graduanda em pedagogia hospitalar. Então, esse é o meu pequeno currículo, mas vivo sempre aprendendo, sempre buscando, né, muitos conhecimentos. E eu estou aqui hoje para uma troca com vocês, tá bom? Hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui nesse vídeo sobre a prevenção, né? O conhecer para prevenir. Então, como eu já falei, esse projeto é de muita importância para a sociedade cristã, né, principalmente. E eu começo conversando com vocês e dizendo para vocês que educar um filho ou socializar uma criança é a tarefa mais complexa que existe na face da Terra. Por quê? Porque muitos pais, nós pais, né, nós caímos na ilusão de que a gente vai conseguir proteger as nossas crianças das maldades, das crueldades do mundo. A gente acha que sabe o que deve fazer e como deve fazer. Mas o que a gente esquece? A gente esquece que os tempos mudaram. Mudaram e continuam mudando muito rápido, né? A informação, a tecnologia avançou de uma forma tamanha que a sociedade, né? Ou melhor, as crianças de hoje não são os filhos que nós fomos. Tudo mudou, eu não vou usar a palavra evoluiu, mas tudo se transformou de uma forma e numa velocidade tão grande que é uma ilusão a gente hoje achar que a gente sabe o que vai fazer e como deve fazer para educar ou socializar, né? Como a psicologia e como a educação costuma se chamar, socialização de uma criança. Então, já é uma ilusão aí a gente pensar ou achar que vai conseguir proteger os nossos filhos, as nossas crianças, de todas as dificuldades, de todas as crueldades desse mundo. Mas o que a gente precisa fazer, então, já que a gente não vai conseguir protegê-los? A gente precisa focar no fortalecimento, né, dessa criança, mas na capacidade de resiliência dessas crianças. E esse termo resiliência, a gente ouve muito falar e a gente já conhece, né? E resiliência é um conceito lá da física, né? Da área do conhecimento lá da física, e significa o quê? Significa a capacidade, né? Lá da física, trazendo o conceito da física, a resiliência é a propriedade, né, que alguns corpos apresentam de quê? De retomar a sua forma original após sofrer uma deformação elástica. Então, a deformação elástica, né, a resiliência, o corpo ele volta à sua forma original. Então, a psicologia, né, trouxe a resiliência como a capacidade de uma pessoa em lidar com as situações adversas, com os obstáculos, com os problemas. E como é que ela vai reagir a isso? Ela vai reagir de forma a superar esse problema, esse obstáculo, ou procurar ajuda de pessoas da sua confiança. Então, a gente precisa fortalecer na criança a resiliência, ou a capacidade, né, de superar essas situações adversas. E até o final da vida, a gente vai estar buscando essas estratégias
e maneiras de conviver, transformando e enfrentando sempre essas experiências negativas, né? Transformando em lições, transformando em experiências, em bagagens que nós vamos levar durante toda a nossa vida. E para que a gente possa construir uma boa resiliência diante da vida, é preciso o quê? É preciso construir, né, uma base segura. Mas essa base segura a gente vai construir lá na infância. Então, a gente vai construir com essa criança, ajudando ela a construir essa resiliência, essa boa resiliência. Ela na infância é nessa base. Então, assim, é na infância que a criança precisa se sentir como amada, protegida. É na infância também que a criança precisa entender as suas próprias forças, as suas limitações, né? Porque as crianças, por natureza, a natureza da criança, ela é vulnerável. Por que ela é vulnerável? E principalmente vulnerável a certos abusos. Por quê? Por conta da dependência que a criança tem, né? Por quê? Por que ela é dependente? Porque ela é mais frágil, né? Então, ela precisa do apoio de um adulto, de um pai ou de alguém que cuida dela, né? Para várias situações em sua vida. E ela também é vulnerável, por quê? Porque ela não sabe sobre os perigos e sobre as crueldades desse mundo. Então, a criança se torna aí muito vulnerável a certos abusos, a certas violências, a certos perigos. Então, a gente precisa fortalecer essa base dessa criança, né? Essa infância. E uma das perversidades, né, que existem, que mais é comentada, e uma das perversidades aí que tem, é o abuso sexual de crianças e adolescentes, tá? Então, assim, estima-se que mais de 40 milhões de crianças e adolescentes sofram abuso sexual. Então, assim, é um número alarmante, né? É um número muito grande. E é preciso o quê? A gente prevenir. É de onde vem aí aquele ditado, aquela expressão. É melhor prevenir que remediar. Tem como prevenir? A gente pode tentar. Existem maneiras de prevenir? Existem. A gente vai conseguir prevenir? Nem sempre. A gente precisa ser sincero e a gente precisa ser franco. Nem sempre a gente vai conseguir prevenir. Ou pelo menos, mas a gente precisa tentar. A gente precisa sempre fazer a nossa parte, que é sempre prevenir, sempre orientar, né? Pai, mãe, avó responsável, até mesmo as próprias crianças, a gente precisa ensinar. A gente precisa sempre falar, sempre promover, né? Essa proteção, tá? Essa prevenção, na verdade. Se a gente vai conseguir, apenas Deus sabe, né? Mas o mínimo que a gente consegue com essas ações já é um ganho muito grande. Então, como é que a gente pode prevenir, né, essa questão desses abusos de crianças e adolescentes? A gente precisa preparar para quê? Para que as crianças, os nossos filhos, as nossas crianças, vivam a vida deles dia após dia, né? Ensinando eles a identificar e a reagir a situações perigosas. Mostrando para eles, né, como procurar ajuda, como pedir ajuda, como enfrentar essas situações perigosas. Então, para que isso funcione, para que essa orientação seja eficaz, o que a gente precisa fazer? A gente precisa deixar que a criança se sinta à vontade conosco, que as crianças se sintam à vontade com seus pais, né? E que elas sejam respeitadas, ouvidas e respeitadas nas colocações que elas fazem, tá? E como é que a gente pode fazer isso? Primeiro ponto, a educação sexual, ela precisa começar lá na primeira infância, lá quando a criança é bebê. Isso é na família, né? De forma informal, de forma natural, né? Por quê? Porque uma grande maioria, embora seja uma informação um tanto pesada, né? Forte, mas a grande maioria desses abusos contra crianças, e adolescentes vem de onde?
vem de alguém muito perto, vem de alguém muito próximo dessa criança, vem de dentro e de fora da família. Então, a gente precisa já orientar as nossas crianças, né? Deixar muito claro para elas o quê? O respeito à individualidade, o respeito ao outro. Dizer a ela que ela tem o direito de se expressar, expressar os seus sentimentos, dizer não, ser firme, né? E prestar atenção quando outras pessoas não a respeitam. Ninguém tem o direito de humilhar ou de provocar dor no outro. A criança precisa entender isso, a gente precisa clarificar isso na mente das crianças. Ah, mas são informações pesadas. A gente precisa ir orientando, né? A gente precisa deixar muito claro em nossa mente, nós adultos, nós pais, professores, né, cristãos, né, porque a gente precisa também promover isso nas igrejas e assim, a Junta Mundial de Missões vem fazendo isso de uma forma brilhante quando ela vem trazendo isso para ministros de crianças. Mas, tia, eu posso fazer isso na minha igreja? Eu posso orientar isso na minha igreja? Procura teu pastor, procura tua liderança, né? Principalmente se você acompanha, que você que acompanha as suas crianças na igreja, e você percebe comportamentos estranhos, percebe a agressividade na criança, percebe que a criança tem muito medo, que a criança é muito, né? Então, observa comportamentos diferentes naquela criança, busca a orientação da tua liderança, do teu pastor, né? Conversa com ele, ora ao Senhor, pedindo orientações, para que você possa também agir. Porque a igreja, sim, ela é um agente de transformação, né? A gente prega muito um Deus que liberta. E a gente precisa agir também, né? O Senhor nos deu essa autoridade para agir. Então, a gente precisa também que na igreja a gente entenda, nós cristãos precisamos entender, e pais também, o quê? Que se a gente não ensina, a criança vai aprender em outro lugar. Ela vai aprender da maneira correta? Eu não sei. Então, é melhor que ela aprenda comigo, em casa, do que em outro ambiente ela aprenda e aprenda de forma equivocada. Eu posso aprender de forma equivocada? É. Então, você precisa começar a ir incutindo na mente da criança certos assuntos. Ah, mas eu vou estar antecipando certas coisas. Pode ser que sim. Pode ser que você esteja antecipando. Mas você está antecipando orientando, né? Então, é muito importante deixar claro muitas situações para a criança. Então, assim, converse com as crianças sobre questões constrangedoras, que para a gente pode ser um tabu, pode ser muito constrangedor, mas a criança precisa saber. Porque quando ela chegar na escola, por exemplo, ela vai ter disciplinas ou matérias de estudos em que ela vai conhecer. Então, para ela conhecer na escola pode ser vergonhoso, mas se ela já souber, se você orientou da maneira correta, com carinho, com cuidado, essa criança ela vai entender, tá? Então, assim, conversa com as crianças sobre os órgãos genitais, sobre sexualidade. Por quê? Porque você como pai, você como mãe, precisa ser o porto seguro dessa criança, né? E você vai conversar calmamente, você vai explicar, a criança vai se sentir segura com você, vai se sentir amada com esse tipo de conversa. Por quê? Porque é com você, é com a pessoa que ela tem confiança, né? Então, assim, ensina sobre o corpo dela, né? Quando você estiver dando um banho na sua criança, ensina sobre o corpo dela, ensina os nomes corretos das partes do corpo dela, né? Então, não diga assim, a sua parte de baixo. Não, diz o nome, né? Diga o nome dessas partes baixas e partes altas que a gente costuma chamar. Vai ensinando para a criança os nomes corretos, tá? Ela precisa entender, ela precisa saber. Outro ponto muito importante quando a gente fala de prevenção é algo que a gente costuma fazer. Quer ver? Quando a gente diz assim, Mariazinha, Joãozinho chegou, vai lá dar um abraço nele. A criança não quer. Você diz, vai lá, é Joãozinho que chegou. A criança não quer.
Mas a gente muitas das vezes força a criança, a gente não pode forçar a criança a beijar, abraçar, sentar no colo de alguém que ela não queira, né? A gente ensina a cumprimentar, a ser educada, mas a criança tocar na pessoa não é obrigatório. E a gente pode evitar muita coisa, muitas situações constrangedoras para a criança, se a gente não fizer esse tipo de coisa, né? A gente precisa explicar para a criança que certas partes do corpo são privadas. Ninguém tem o direito de tocar, a não ser o pai, a mãe, que pode ver essas partes do corpo sem roupa e em situações específicas também, não é sempre, né? É questão de um banho, é questão de uma troca de roupa, verificar se está doente, não é? Isso tem, mas outras pessoas não podem, então você precisa ensinar para ela esse tipo de coisa, né? Mas é outra pessoa. Um médico pode, mas desde que esteja acompanhado com o papai ou com a mamãe. São essas orientações que a gente pode também, como tio e tia, né, como ministros de criança, a gente também pode ensinar na igreja. Mas, repito, primeiro conversa com teu pastor, conversa com a tua liderança, não é? Senta com ele, organiza, faz um plano, tá? Porque você não pode também tomar a frente aí da tua liderança e dizer assim, hoje eu vou falar sobre prevenção ao abuso sexual infantil, se seu pastor, se a tua liderança nem está sabendo sobre o que você vai falar. E aí gerar um constrangimento maior com pai, com mãe, né? Não é legal. Organiza primeiro, tá? E é interessante que faça? É, mas primeiro você precisa fazer essa organização, tá bom? Então, não obriga a criança a fazer aquilo que ela não quer, a tocar, cumprimentar, abraçar, beijar, não obriga, tá? E também diga para ela que nenhum adulto, nenhuma pessoa pode pedir para ela, né? Pode pedir para que aquela criança toque nela. Orienta a criança que não pode, tá? Ninguém pode estar pedindo fotos para ela do corpo dela. Ninguém pode pedir foto e ela também não pode estar exibindo fotos desse tipo, não é verdade? Muitas das vezes a gente também exibe fotos das crianças, né? Pequenininhas, só de fraldinha, e a gente começa a exibir essas fotos em redes sociais. Então, são coisas que a gente precisa evitar, coisas que a gente diz assim, nossa, mas isso é uma tolice tão grande, né? Eu sou mãe, eu sou pai, eu sou responsável. É, mas existem situações, existem perversidades que muitas vezes a gente duvida que existem até que a gente veja, não é? A gente não sabe quem é que está do outro lado da tela, quem é que está vendo aquela foto, o que é que está fazendo com aquela foto. Hoje é muito simples eu pegar uma foto, eu pegar uma publicação e fazer um print, salvar aquela foto. E o que é que vai ser feito daquela foto? Eu não sei. Então, assim, existem situações privadas, situações particulares que a gente não precisa estar postando, não é? Então, evita muito aborrecimento, muito constrangimento também. A gente precisa ensinar também para as nossas crianças que ele pode contar imediatamente para pai, mãe, irmão, vô, vó, né? Para um adulto da confiança dela, se alguma coisa acontecer com ela. Lembra da base familiar que eu falei, da base lá, né? Muito sólida que a gente precisa criar lá na primeira infância? Pois é. Então, assim, a criança precisa ter abertura para falar com você, com o pai, com a mãe, com o irmão. E se você for um tio ou tia que está me ouvindo agora, está me assistindo, que essa criança possa também criar essa confiança, né? E que você seja ouvinte dessa criança. E que se algo acontecer com ela, ela vai ter a confiança de vir para você e falar tudo, tá? A gente precisa ensinar também as nossas crianças a dizer não de maneira firme, se alguém agir de forma inadequada com ela, né? Se alguém quebrar essa confiança e agir de forma inadequada com ela, ela precisa aprender a dizer não. Não é não. E se afastar. E não ter medo, tá? Não ter medo de dizer, de contar o que acontecer de ruim com ela ou de desagradável. Orientar que as crianças elas não podem estar sozinhas na internet, principalmente crianças pequenas. Precisam estar sob supervisão, redes sociais, trocar mensagens, né?
é interessante também que você bloqueie sites inadequados, tá? Hoje as plataformas de streaming, né, de áudio e vídeo, elas têm restrições, mas muitas das vezes esse bloqueio, essas restrições, as pessoas conseguem burlar. Então, assim, a música que está tocando é bonitinha, é infantil, mas a imagem que está passando não é, né? Ou vice-versa. A imagem que está ali, que são bonequinhos fofinhos cantando, dançando, mas a música não é, o áudio é outro. Então, a gente precisa ter muito cuidado com que as crianças, mesmo fazendo os bloqueios, fazendo as restrições, precisa estar muito atento ao que a criança está vendo na internet, né? O que a criança está assistindo, o que a criança está ouvindo também, tá? Se for percebido alguma coisa diferente, algo que algum comportamento inadequado, né? Alguma situação diferente da criança, é muito importante que a família busque ajuda. E se é você que é ministro, repito, você é ministro de crianças, você é pastor de uma igreja e sua ovelha lhe procura, dizendo que está percebendo assim, procure orientação profissional, procure um psicólogo, né, que pode identificar algumas situações, que tem todo um manejo, né, com as crianças, para conseguir extrair dessa criança a informação necessária para que a gente possa agir, para que a gente possa ajudar. Então, assim, as escolas também têm um papel muito importante nessa questão. Eu digo por experiência própria, eu trabalho em uma escola, né? Então, eu estou lidando dia a dia com crianças pequenas, né? A partir dos 5 anos. Então, assim, as escolas têm um papel muito importante, né? A orientação escolar, tem um serviço de orientação escolar que toda escola deveria ter, pelo menos, né? Algumas eu sei que não tem, mas a maioria tem. Hoje, tem um orientador, orientadora educacional nas escolas e que tem um papel muito importante, que estão preparadas também para lhe receber, para lhe orientar. Os pais precisam construir, né, um clima de afetividade, de envolvimento familiar, para que a criança se sinta amada e para que a criança tenha a voz de colocar todas as preocupações dela, todos os medos, os anseios, as preocupações. A criança precisa ter abertura na família para falar. Mas a família precisa criar esse clima de afetividade, de acolhimento, tá? Algo muito importante, não critique e não duvide do que ele esteja falando, né? Não critique, não duvide. A gente tem esse hábito, né? Que impressão sua, ouça com atenção, acolha o que a criança está falando, né? Você pode não querer dar para ela, criar nela a expectativa de que aquilo foi muito errado, mas comece a apurar, comece a observar com né, mais de perto. Busque orientação, busque ajuda. Mas é muito importante que a criança seja ouvida. Se ela chegou com uma demanda para você, se ela chegou com uma reclamação, com uma queixa, ouça, né? Busque os fatos, né? Pergunte de novo depois, né? Algo muito interessante que a pedagogia costuma aplicar, e eu creio que a psicologia também, é se a criança chegou para você com um relato de algo que aconteceu com ela, ela trouxe a história, aconteceu comigo. Mamãe, papai, tio, tia, vovó, olha, aconteceu assim na escola, fulaninho brigou comigo, fulaninho bateu em mim, fulaninho disse assim, ouça com atenção, oriente naquele momento como deve fazer. Depois, pergunte novamente sobre aquele assunto, né? Porque se foi uma imaginação, uma criação da mente dela, ela vai titubear, ela vai falar, vai vir outros fatos, a história não será a mesma. Mas se ela trouxer a história, você apurou, perguntou novamente, tentou puxar mais alguma coisa, e a criança trouxe o mesmo relato, começa a investigar mais a fundo. Mas nunca de primeira critique ou diga para a criança que ela está mentindo, que é a invenção da cabecinha dela, que isso não foi verdade, não foi bem assim. Não, sempre dê
né? Sempre dê muita atenção a isso, tá bom? Então, assim, são pequenas atitudes, são pequenos passos que a gente pode dar em busca dessa prevenção, em busca da proteção, né? Proteger a gente vai querer sempre. Como é que a gente vai prevenir? Existem várias coisas pequenas que a gente pode ir fazendo, pode ir construindo, para evitar muita coisa, para preservar, né? A saúde mental, emocional das nossas crianças e da nossa família também. Então, eu espero que hoje, com este vídeo, eu possa ter ajudado você a refletir, a pensar mais alguma coisa sobre o assunto, sobre essa prevenção, essa proteção que a gente tanto busca para as nossas crianças. Então, eu espero ter ajudado, espero ter contribuído com o tema para vocês. Fiquem todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo.